Presidente, então, com relação ao que eu venho dizendo há muito tempo aqui, que é importante que os nossos secretários estejam sempre na rua, vereador Adriano Pereira, vendo os problemas, conversando, é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer. Secretário na rua, olhando, trabalhando, conversando, e é isso que nós pedimos. Ontem mesmo, com um dia de chuva, nós pedimos para que um problema muito antigo, lá da rua Báltico, acho que o senhor deve conhecer, vereador Rito, com relação à rua que, quando chove, aquilo alaga de um jeito absurdamente. E eu pedi, inclusive, para que o próprio secretário pudesse estar conosco para ouvir. É isso que o secretário tem que fazer, tem que dar a cara a tapa, tem que conversar com a população e tem que falar a verdade para a população. Mesmo que, às vezes, a verdade não é o que a população espera. Mas eu pedi, se puder fazer a gentileza de soltar as fotos, a gente realmente pediu para que o secretário nos acompanhasse, para que ouvisse, e a gente acabou... Olha só, senhores, essa galeria, por exemplo, que passa aqui, ela tem dois vãos, vereador Matias, que é o líder do governo. Esse vão aqui, ele está inutilizado. A água não passa mais por dentro. Ari, não sei se pode passar mais uma foto. Acho que ali não. Não, o Ribeirão... Continua, Ari, por favor. Olha só, essa galeria aqui, a água não passa mais. Ela está totalmente assoreada, como vocês podem ver na foto. Olha só, a água não passa. São dois vãos, do outro lado funciona normalmente, mas aqui a água não entra. Para ver como tem assoreamento. Olha só, realmente precisa de uma manutenção. Há tempo não se tem manutenção em toda a estrutura ali da Itapava Central. Pode ver, ó, essa está completamente inutilizada, a do lado de cá é a única que funciona. E ela, isso é uma pequena amostra de como estão os nossos ribeirões, de como os nossos ribeirões estão fazendo, está continuando, enfim. E cabe aqui ao secretário, né, Josiel, que foi conosco, ajudou, conversou com os moradores, e agora que a gente espera, eu também vi, vereador, que nós tivemos aqui, o senhor também teve, o vereador Diego Nazato também chamou o Josiel, ele foi lá ver um problema também. Isso que é importante, o que a gente quer é cada vez mais que os nossos secretários estejam na rua, enfim, que a gente possa realmente... Quero parabenizar, inclusive, aqui a postura do Robson. O Robson, ontem à noite, eu estava estudando as emendas e os projetos, tudo bem que ele mandou ontem à noite, mas já foi o suficiente, eu estava estudando as emendas, esteve aqui presente, foi paralisado, parabéns, né? Paralisou a sessão, sentou com todo mundo lá ao fundo, conversou com todo mundo, e isso que é importante, né? Os secretários estarem em constante conversa com os nossos vereadores, e todos, não importa se é da oposição, se é da situação, assim como o secretário, o presidente Palermo também, ou seja, nós... precisamos disso, vereador Diego Nazato, que os secretários estejam em constante conversa e diálogo com os vereadores, porque nós, vereadores, queremos auxiliar os secretários, porque os pedidos que nós levamos até os nossos secretários não é um pedido meu, do vereador, é um pedido da comunidade que nos recorre, e é isso que a gente precisa, que vá lá na ponta, converse com os moradores, saiam de dentro dos gabinetes, saiam de dentro das estruturas e vão conversar com a nossa população. E foi o que o Josiel fez, foi o que o Palermo também fez em algumas situações em que nós havíamos pedido, o Robson esteve aqui, é isso que a gente precisa, esse diálogo constante. Né? Como eu disse, eu não sei quais são as situações que tem lá dentro do gabinete do prefeito que muitas vezes impede que os secretários façam o seu trabalho. Não atende vereador X, vamos fazer a emenda do vereador Y, vamos revogar por simplesmente não querer que passe. Cada vereador, quando faz uma emenda num projeto, cada vereador, quando faz uma sugestão aqui, faz para melhorar a cidade. E aí a gente tem ali as dificuldades, o vereador Adriano acabou citando as dificuldades que eu converso praticamente diariamente com o secretário Josiel, que é para resolver. A manutenção da cidade ela é constante, né? E eu, conversando com ele ontem, ainda falei, olha, a minha preocupação é como é que estão os contratos de roçada. Porque estão levando sorte. O inverno, todo mundo sabe que o mato cresce de forma menos agressiva, mas vai chegar daqui a pouco o verão e nós vamos ter problema. O mato vai crescer. Já mandou para esta Casa Legislativa a lei que a gente possa roçar a calçada, enfim, roçar dos terrenos particulares e depois cobrar, que é uma situação que a gente apanha muito. Tem aqui a Herman Rucha, terrenos particulares, os caras não fazem, não estão nem aí, são vários terrenos. Então a gente precisa
justamente isso para que a gente consiga realmente ter aqui o projeto de lei, passar, porque nós vamos passar por um verão, tem que se planejar. Outra coisa que eu cobrei do Palermo e cobrei também ontem no Josial, senhores vereadores, nós vamos passar por um El Niño, nós já estamos passando, né? Nós já vimos algumas cidades ontem, alguns estados já sofrendo, e nós vamos, infelizmente, sofrer. A gente não sabe a quando, não sabe a quantidade de chuva, mas a gente sabe que vai passar pela frente. E aí, quando vem o El Niño, senhores vereadores, eu quero saber qual vai ser a resposta rápida. Nós precisamos ter todas as máquinas nas ruas, nós vamos ter uma resposta pronta, porque se der problema, e vai dar problema nas nossas ruas, com relação ao grande volume de chuva, o secretário tem que estar preparado, tem que ter um plano de contingente, né? Tem que ter maquinários à disposição, a resposta tem que ser mais rápida, tem que ser mais firme, e essa a minha preocupação. A mesma coisa eu perguntei para o Palermo, nós estamos com dificuldade com relação à água, por conta desse problema de chover, aí tem... É um negócio que eu preciso entender o mais rápido possível e ter um plano de contingente para quando faltar água, nesse período que vai ter do El Niño, e vai acontecer isso, então nós já sabemos o que vai acontecer, então cabe aos secretários se planejar, fazer um plano de contingência, se organizar. E são algumas secretarias que vão estar na frente, que vão ter o problema, né? A questão da turbidez da água, ela já está acontecendo agora, você imagina no período do El Niño, vai ser pior. Então a gente precisa se planejar, precisa se organizar, e os secretários, principalmente são duas secretarias que vão ser muito... vai ter muito problema, que é a água, que é o SAMAI, que precisa ter esse plano de contingência, que é o Josial, com relação à manutenção da cidade. Então, esse plano, nós, inclusive, vereador Flavinho, já lhe concedo uma parte, sei que o senhor tem empenhado com relação à Defesa Civil, nós precisamos contribuir. Eu quero que traga aqui quais são o planejamento que o SAMAI está fazendo por conta da turbidez, né? Para conta de quando tiver alguma determinada região sem acesso à água, o que será feito? Caminhões-pipas, vão ter caminhão? Enfim, nós precisamos disso, eu já vi que o Palermo tem trabalhado nisso, eu já vi que o Josial também tem trabalhado nisso, né? Olha, dá problemas lá na região da Velha Grande. Qual vai ser a resposta rápida? A gente vai ficar implorando aqui para a Defesa Civil e para serviços urbanos para ir lá e retirar uma barreira, fazer alguma coisa? Isso precisa ser rápido, a resposta precisa ser muito rápida. Então, eu já estou avisando agora, porque depois, durante a tragédia, depois, durante o problema, é fácil vir aqui e falar na tribuna, né? Eu estou falando antes, eu estou fazendo a previsão antes, eu estou conversando antes, eu estou cobrando antes, para que se tenha esse planejamento dentro das nossas secretarias e que seja apresentado para nós aqui, para que nós possamos ajudar também. Perfeito, vamos lá, respondendo ao vereador Flavinho, eu não me lembro, eu participei de ter aqui o pessoal do SAMAI e nem o pessoal da manutenção, falando qual é o plano de contingência que eles têm, porque eles devem estar construindo ainda, pelo que eu conversei, mas é importante, do governo, que se faça o mais rápido possível, traga para nós, ou nos inclua na participação, para que a gente possa discutir, conversar, dar sugestão, ajudar, isso é importante. Vereador Diego Nazato, eu lembro que eu marquei, por isso que é importante aqui, eu vi alguns vereadores falando, quando for a tua vez, eu quero ver. Ótimo, importante estar aqui, porque a gente deixa tudo gravado, depois vocês vão poder usar essas imagens, se Deus quiser, um dia no futuro, para fazer o contraponto, está tudo gravado. E há 3 anos atrás, eu tinha exatamente falado, eu mostrei qual era o orçamento dos últimos 5 anos na Secretaria de Manutenção. Sempre o mesmo. Sempre. Eu provei, mostrei, tem gravado. Se eu não me engano, 3 anos atrás, até posso recuperar e posso refazer. Todos os orçamentos é sempre a mesma coisa. A diferença aqui, a diferença ali. Teve ano, inclusive, que tiraram dinheiro do orçamento, que eu critiquei e mostrei aqui, e enfiaram na Blue Mob. Tiraram dentro do orçamento da manutenção e colocaram na Blue Mob. Que a cidade cresce e, infelizmente, o orçamento não acontece nessa mesma proporção. E aí, vereador Ito, não tem segredo. Aqui a gente precisa... eu brinco aqui, eu escuto uma fala do ex-vereador alemão, que ele fala que orçamento é igual cortar unha. Se você não cortar, cresce demais. Orçamento, que eu digo, é gastos, né? E aqui nós temos que otimizar os nossos gastos, nós temos que realmente entender qual é a prioridade. E eu sempre deixei claro, inclusive escrevi um artigo aqui recentemente, da questão da zeladoria. O povo de Blumenau entende que fazer grandes obras necessitam de recursos federais, recursos estaduais. Então, nós precisamos buscar também recurso
para a manutenção. E aí não tem segredo, tem que bater na porta dos deputados estaduais, federais, como muitos vereadores o fazem, mas aí também fica chato, a gente busca esse recurso e aí acontece o que acontece na nossa cidade. Não tem credibilidade nenhuma, o CAPAG eu já mostrei aqui, era A, caiu para C, tem que cuidar para não cair para D. Né? Enfim, CAPAG é a capacidade de pagamento, enfim, da situação. Tanto que eu vi recentemente que não vão nem conseguir pegar dinheiro do BNDES porque a letra está C, ou seja, a credibilidade da prefeitura está muito ruim nesse sentido. Então nós precisamos, não dá para jogar culpa no passado, como eu vi o prefeito, falei aqui, ele tem que assumir, ele é o prefeito agora. Daqui para frente ele vai ter que resolver os problemas que ele herdou do seu próprio partido e da própria turma que elegeu ele e da própria turma que está com ele na prefeitura. Porque muita gente que estava naquela turma que ele disse que meteu a mão, continua com ele nessa gestão. E agora ele fez algumas medidas, algumas mexidas, né? Ele, por conta própria, colocou alguns nomes de confiança dele, mas até então ele estava colocando o nome de partido, que eram os partidos, aquela grande coligação, ele foi obrigado a colocar alguns nomes. Então, precisa pensar, ou você pensa numa coligação gigante e atende os interesses de partidos, ou o interesse da população.